que você mais escuta, assim, que ainda é tabu entre os casais, assim? Falar sobre isso. O diálogo O mesmo. diálogo. Porque as pessoas falam sobre tudo. Mas quando fala de sexo, é como se fosse um buraco mais embaixo. Porque normalmente envolvem desejos, fantasias, fetiches que as pessoas sentem vergonha de falar sobre. Então, um dos maiores tabus que existe são os homens heterossexuais, mas que gostam de estímulo anal. Ai, meu marido pediu um fio terra, eu fiz, meu Deus do céu, pronto, agora ele vai atrás de um homem, vai me largar. Eu falo, gente, uma coisa é ele gostar de um estímulo. Outra coisa é ele sentir atração por essa pessoa. Então, o diálogo aí é uma das coisas que mais mina mesmo essa questão sexual entre o casal. Né? Porque elas têm vergonha de falar sobre isso. Elas têm vergonha de serem vulneráveis um para o outro. Isso é muito difícil. Porque, realmente, no fundo, você não tem garantia de que aquele relacionamento vai durar, assim, 50 anos. Né? Você não tem essa garantia. Nenhuma. Mas você pode se esforçar para dar certo. Pode não, né? Você deveria se esforçar para dar certo. Claro. E você também deveria se permitir ser vulnerável para essa pessoa. Porque se você não for, não tem como vocês andarem juntos. Né? Você não consegue estar ali junto com a pessoa se ela não tá conseguindo te acompanhar também. Então você precisa dessas coisas. A gente precisa desse alinhamento. Então isso é uma das maiores desavenças entre o casal e a frequência sexual. Quando a gente fala de frequência, entra muita questão da comparação que a gente estava comentando aqui. De, a minha amiga casou há, sei lá, 10 anos e ainda transa 4 vezes na semana. Eu tô transando uma vez a cada 3 meses. E a gente precisa entender que cada casal tem a sua realidade. Né? E eu falo muito, assim, eu pelo menos prezo muito mais pela qualidade do que pela quantidade. Porque, ok, uma vez a cada 3 meses é meio decadente? Mas pode estar sendo mais gostoso essa uma vez a cada 3 meses do que 4 vezes na semana para essa sua amiga. E esse desajuste entre o casal de que ele quer 4 vezes na semana, ela quer uma vez. Né? Então, ambos precisam ceder. Ele para talvez um pouco menos, ela para talvez um pouco mais. E os casais, eles assim, eu prezo muito por isso, eu falo muito por isso, eu aplico isso muito na minha vida, de que nem sempre você vai iniciar uma relação estando com vontade. Nem sempre você vai iniciar essa relação com desejo. Mas, se você tem boas memórias do sexo, você vai se permitir começar mesmo sem essa vontade toda e muito provavelmente vai ser gostoso. A chance de você se surpreender positivamente é muito alta. Então, eu falo que funciona muito como um gerador. A energia acabou. Você precisa ir ao gerador, dar uma forçadinha no gerador para a energia voltar. Nem sempre você vai estar com a luz ali acesa, nem sempre você vai estar com o desejo aceso. Se não está com desejo, você precisa se esforçar para isso. E se esforçar não quer dizer fazer sem vontade, de meu Deus do céu, eu tô com aversão a isso aqui, não tá legal, tá sentindo dor, não tá gostoso, tá incomodando. Não é isso. Mas é você se dispor a tentar, que é o que a gente chama, inclusive, tem o desejo ativo e o outro desejo que eu esqueci, desejo responsivo. Então, a gente tem essas duas gamas. O desejo ativo é o desejo que vai estar ali, que surge, que normalmente está no começo da paixão. Então, o desejo responsivo, ele traz essa questão de nem sempre você está pensando, nem sempre você está afim, mas você se dispõe. Você vai. Você aceita o estímulo da outra pessoa. Então, isso favorece essa questão desse ajuste sexual, né? Como é uma relação, a gente precisa entender que nem sempre vai ser do nosso jeito. Então, a gente precisa ceder de um lado e o outro precisa ceder do outro. Então, eu vejo muito, assim, a questão da relação sexual, lógico, né? Como um reflexo da própria relação, né? Entre o casal. Porque é um dos pontos, assim, que faz o casal separar, né? É o sexo, ou a falta dele, né? E ele reflete muito, é como se chega, assim, uma hora da verdade. Se você está tendo problemas conjugais, se você está tendo problema na sua relação amorosa, fica muito difícil você esconder isso numa relação sexual, quando você vai ter com essa pessoa, né?
E fica difícil esconder na sua vida, Na né? sua vida, com certeza. Mas aí, na hora do sexo, porque aí tem toque, troca energética, né? Tem a coisa do beijo, do desejo. Tem muita coisa ali para você estimular que se a relação sexual, a relação amorosa não tiver legal, a relação sexual, né, ela nem não acontece, flui. né? E tem uma coisa também que a gente até queria que a Júlia falasse sobre isso, que a gente estava até conversando antes. Eu achei muito interessante. O que ela fala é o seguinte: a questão do orgasmo para o homem e para a mulher, né? Além disso, tem a questão de eu sou uma mulher e ele é um homem, ou seja, nós temos já uma série de diferenças. E essas diferenças existem. Por exemplo, a mulher no dia a dia. Isso acontece muito. Eu tenho muitas clientes que me reclamam disso. Elas estão cansadas, elas estão querendo fazer outras coisas, preocupada com o dia a dia, acaba levando isso para aquele momento, né, de uma relação sexual. Às vezes elas estão magoadas, Sim. ofendidas. Mulher, quando está chateada com o marido, com o namorado, viu? Com o namorado. Fica a dica aí. Elas não querem fazer, né? Ou se forem fazer, é na marra. Tipo assim, tá, então, né? Então vamos. Então vamos. Já para um homem isso é bem diferente, né? Ele é mais aquela coisa né, do momento, do toque, da sensação dele, da satisfação, né? E a questão também do homem chegar ao orgasmo mais rápido. Então, até eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que é uma questão importante para a gente colocar aqui para as pessoas, né? Eu falo muito que os homens, eles transam para descansar. Eles estão extremamente sobrecarregados, relaxar. estressados, eles fazem para relaxar. As mulheres, elas precisam estar relaxadas, elas precisam estar descansadas para quererem transar. São os opostos. São os opostos. Então, como é que você encaixa isso no dia a dia? Que normalmente a mulher tá sobrecarregada, tá cansada, tá exausta, falando, meu Deus do céu, eu queria tudo, menos ter que dar pra ele hoje. E o cara tá, nossa, que dia exaustivo, vou chegar em casa e vou dar-lhe na minha mulher. A relaxar. Pra relaxar. Então, é muito difícil a gente conseguir encaixar isso, né? E por isso que é importante que a gente tenha um dia dos namorados fora do dia dos namorados. Porque é um momento que ambos já vão com uma mentalidade um pouco mais diferente, né? Então, essa questão do... Por que os homens chegam mais rápido? Todo mundo passa pelo mesmo ciclo da resposta sexual. São 4 fases. Então, a gente tem o momento de desejo, o momento da excitação, o momento do orgasmo e o momento da resolução. Só que, a questão, pro homem, eu falo que o homem é igual um micro-ondas. Bota ali 30 segundinhos, tá pronto. A mulher é igual fogão a lenha. Então, você tem que ir aquecendo, você tem que ir colocando, vai devagarinho, vai naquele processo todo. Para depois, quando ela já estiver quente, na verdade, aí você tem um resultado de tudo isso, que é o orgasmo. Então, o homem passa pela fase do desejo e da excitação e do orgasmo muito rápido. Questão de, você é bem otimista, 5 minutos. Ele já tá ali satisfeito. A mulher precisa de, sei lá, 15 para estar no clima. Isso é orgânico também, né? É orgânico. É orgânico. Então, a fase do desejo dela é lenta. A excitação muito mais. O orgasmo é mais demorado do que do homem. Mas a resolução é mais rápida. Por isso que algumas mulheres conseguem ter o que a gente chama de orgasmos múltiplos. Porque ela mal termina, ela já está pronta para o próximo. E como ela já teve todo o processo de excitação e desejo aquecido, ela consegue chegar ao orgasmo de novo mais rápido. O homem não, ele tem desejo, excitação, orgasmo, resolução. Então, é o contrário também. Esse processo de resolução é aquele momento que o homem normalmente está morto, que ele virou pro lado e dormiu. E você ficou lá, sentadinho, olhando pro teto, falando, meu Deus do céu, eu só queria ter tido um orgasmo, eu só queria que tivesse sido gostoso pra mim também. Por isso que a questão das preliminares são tão importantes. Porque elas alinham um pouco mais isso. Sim. O homem, normalmente, ele consegue ter um orgasmo muito rápido, principalmente com uma penetração. Ou com algum estímulo direto, como, por exemplo, masturbação ou sexo oral. Só que, se você não tem esse estímulo, você está só alimentando o desejo desse homem, a excitação desse homem. E a mulher, você está ainda construindo. Enquanto o dele você só está colocando intensidade, o dela você está construindo. Então, possibilita que eles aproximem um pouco mais o tempo que eles chegam ao orgasmo. E essa questão de chegar ao orgasmo junto, isso é coisa de filme pornô. Não é que não existe.
Existe. Mas da forma como acontece, não é tão regular quanto mostra. Não é tão fácil quanto tem. Uhum. Então, todas essas coisas vão fazendo parte de uma construção de um sexo real.